Meses antes, havia sido apresentado um novo motor elétrico com uma proposta fora do padrão. Tratava-se de um sistema com densidade de potência extremamente elevada, capaz de concentrar 1000 cavalos em uma estrutura tão leve que poderia, em teoria, ser transportada como bagagem de mão. Um único motor é capaz de gerar potência comparável à de um Tesla Model S Plaid, mas com apenas 12,7 kg. Desenvolvido pela IASA, o equipamento estabelece novos parâmetros e abre espaço para mudanças significativas na forma como veículos são projetados. A análise, baseada nos estudos da Zerota, destaca que o aumento da densidade de potência pode ocorrer de duas formas, elevando a potência gerada ou reduzindo a massa do motor. A IASA atua nas duas frentes simultaneamente, levando ambas ao limite. A escolha de 1000 cavalos não é aleatória, mas alinhada a um objetivo maior: possibilitar a integração do motor diretamente nas rodas de veículos de alto desempenho, substituindo sistemas tradicionais, como os freios de carbono cerâmica. Embora represente um avanço relevante, o motor atual ainda se baseia no projeto desenvolvido por Tim Vollmer, fundador da IASA em 2009 após seu doutorado na Universidade de Oxford. Esse projeto utiliza a tecnologia de fluxo axial, frequentemente chamada de motor panqueca devido ao seu formato mais achatado, em contraste com os motores de fluxo radial, que possuem estrutura cilíndrica. A diferença entre esses modelos está na orientação dos campos magnéticos. Nos motores de fluxo radial, o campo segue o raio da máquina; nos de fluxo axial, acompanha o eixo. Esse comportamento é fundamental para o funcionamento do rotor, que gira conforme os eletroímãs são acionados em sequência. Esse tipo de configuração traz vantagens naturais. Motores de fluxo axial tendem a oferecer mais torque e potência, pois os ímãs estão posicionados mais distantes do centro, aumentando o efeito de alavanca sobre o rotor. A IASA, no entanto, vai além dessa vantagem básica ao adotar uma arquitetura ainda mais eficiente. Um dos principais diferenciais está na eliminação do núcleo tradicional de ferro. Em motores convencionais, esse componente atua como suporte estrutural e caminho para o fluxo magnético, mas adiciona peso significativo. A solução encontrada foi posicionar o estator entre dois rotores magnéticos, dispensando essa estrutura. Com essa configuração, o fluxo magnético percorre diretamente o sistema entre os dois rotores, eliminando a necessidade do núcleo. Além de reduzir peso, essa mudança melhora o desempenho, já que o segundo rotor não é apenas estrutural, mas também contribui ativamente para a geração de torque. Essa alteração, por si só, pode reduzir cerca de 20 kg em comparação com motores tradicionais equivalentes. Ao combinar essas características, a IASA alcança uma densidade de potência aproximadamente 3 vezes superior à dos motores de fluxo radial convencionais, um avanço consistente observado ao longo dos últimos 15 anos. O salto mais recente, no entanto, envolve melhorias adicionais. Avanços nos inversores permitiram maior entrega de energia ao motor, mas a principal evolução ocorreu internamente. O rotor passou a ser fabricado com material compósito, predominantemente fibra de carbono, reduzindo entre 60% e 70% de sua massa. Essa mudança representa cerca de metade da redução total de peso do motor. Além disso, o uso de compósitos diminui perdas energéticas ao evitar a formação de correntes parasitas, comuns em rotores metálicos, que geram calor e reduzem a eficiência. Por outro lado, a substituição do metal traz um desafio: a perda da capacidade natural de conduzir campos magnéticos. Em versões anteriores, estruturas metálicas auxiliavam nesse processo. Com a adoção de materiais mais leves, essa função deixou de existir, mas, em vez de um problema, isso abriu espaço para uma nova solução. O rotor passa a utilizar um conjunto de ímãs Albach, uma configuração especial que direciona os campos magnéticos predominantemente em uma única direção. Diferente dos arranjos convencionais, isso elimina a necessidade de estruturas metálicas para conduzir o fluxo magnético. O próprio arranjo dos ímãs guia o campo de volta por suas camadas, criando uma força magnética unilateral e contida. Com isso, a IASA consegue abandonar completamente a estrutura metálica pesada e adotar uma arquitetura composta ultraleve. A escolha dos materiais no estator também é estratégica. O material utilizado foi projetado para permitir que os campos magnéticos o atravessem com alta eficiência, sem interrupções. Ainda assim, os desafios estruturais permanecem significativos. Durante a operação, forças intensas atuam sobre os ímãs, especialmente em rotações que chegam a 14.000 rotações por minuto. Para lidar com isso, foi implementada uma faixa composta adicional que pré-carrega os ímãs, equilibrando as forças que tentam deslocá-los para fora à medida que a velocidade aumenta. Na prática, os ímãs permanecem tensionados entre si, criando um efeito de amortecimento até que as forças atinjam um ponto de equilíbrio.
Esse conceito remete, em certa medida, ao uso de fibra de carbono em motores de fluxo radial convencionais para suportar altas rotações, embora a abordagem adotada aqui seja mais avançada. Outro desafio relevante está no gerenciamento térmico. Concentrar uma quantidade tão elevada de energia em um espaço compacto exige soluções eficientes de resfriamento. Para isso, o motor utiliza refrigeração direta a óleo, que circula por todas as bobinas de cobre. Essas bobinas foram projetadas com grande área de superfície, permitindo maior contato com o fluido e melhor dissipação de calor. Ainda assim, os detalhes completos do sistema permanecem confidenciais. Inicialmente, havia a expectativa de que se tratasse de um projeto totalmente novo, inclusive com hipóteses sobre motores com múltiplos estágios. No entanto, o que se observa é uma combinação de avanços de engenharia, em que diferentes melhorias incrementais, cada uma contribuindo parcialmente, resultam, juntas, em um salto significativo de desempenho. Diante disso, surge a questão central: qual é o objetivo dessa tecnologia? Trata-se, sem dúvida, de um produto premium, mas seu potencial vai além disso, podendo impactar desde supercarros até veículos mais acessíveis, como o Nissan Leaf. Quando o conceito desse motor foi apresentado, a percepção sobre o que um motor elétrico pode ser e fazer mudou de forma significativa. Ao analisar aplicações específicas, como motores integrados às rodas, surge uma hipótese relevante. Se for possível igualar a densidade de potência de um disco de freio de carbono cerâmica, cerca de 50 kW por quilograma, seria viável substituir esse componente por um sistema de frenagem eletromagnética. Nesse cenário, restaria apenas um freio de emergência compacto, utilizado em situações extremas. Essa mudança representaria uma transformação estrutural na arquitetura dos veículos e um avanço potencialmente revolucionário para a indústria automotiva. Nos veículos elétricos, existe um ciclo de feedback entre recuperação de energia e redução de peso. Ao utilizar plenamente a frenagem magnética, mais energia é recuperada e, com isso, a bateria pode ser menor e mais leve, o que faz com que o carro consuma menos energia desde o início, criando um ciclo contínuo de eficiência. A remoção dos motores e da transmissão do chassi também abre espaço para novos e interessantes designs de veículos, permitindo avanços, por exemplo, na aerodinâmica. Além disso, preocupações comuns relacionadas ao aumento da massa nas rodas, conhecida como massa não suspensa, deixam de ser relevantes. Isso ocorre porque, ao substituir sistemas de freio de carbono cerâmica em veículos de alto desempenho, não há aumento significativo de peso. A durabilidade do motor diante de vibrações também já era um ponto conhecido pela IASA, considerando que muitos de seus motores já operam acoplados a sistemas extremamente potentes. Ainda assim, surgiu a dúvida sobre a existência de um possível limite tecnológico. Segundo Tim Vollmer, por volta de 2014, há mais de uma década, quando se atingiu pela primeira vez a marca de 10 kW por quilograma, acreditava-se que aquele seria o limite. Na época, esse nível já era considerado estado da arte, especialmente em aplicações como máquinas controladas por rádio. A percepção era de que dificilmente haveria necessidade de ultrapassar esse patamar. No entanto, a evolução mostrou que, havendo demanda, sempre existem caminhos para avançar ainda mais. O projeto atual, por exemplo, não depende de materiais eletromagnéticos altamente especializados, nem de soluções como manufatura aditiva para bobinas, uso de cobalto, lâminas específicas ou componentes impressos em 3D. Isso indica que ainda há espaço para inovação, inclusive com versões mais avançadas no futuro. Esses motores integrados às rodas podem, naturalmente, ser aplicados em diferentes tipos de veículos. Ainda assim, a tendência é que a adoção comece pelos segmentos mais caros da indústria automotiva, onde faz mais sentido absorver os custos iniciais e os desafios de engenharia. A transição direta para a produção em massa não é viável nesse estágio, justamente por envolver uma mudança significativa na arquitetura dos veículos. Embora o projeto tenha sido concebido com foco em escalabilidade, o sistema completo de roda ainda representa um desafio complexo. Trata-se de uma solução altamente sofisticada, que inclui, por exemplo, um sistema de engrenagens planetárias cuidadosamente integrado. Há um nível elevado de engenharia envolvido, tanto na forma como todos os componentes são acomodados dentro da roda quanto nos testes realizados para garantir que o motor suporte as cargas, tensões e condições extremas de operação. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.